Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Vamos lá para mais uma aula, galera. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cálculo de área e perímetros. Você que está se preparando aí para o concurso da PMPR. Essa aula é exclusiva para você. Gente, para a gente manter esse projeto no ar, deixa já aquele like e compartilha. Compartilha esse arquivo e vamos nos preparar para esse concurso e vamos lá direto à nossa aprovação. Você está no Física, agora vai. Pessoal, cálculo de áreas e de perímetros. Primeira coisa, essa aula de número 1 sobre esse assunto, a gente vai ter uma sequência de aulas sobre esse mesmo tema. São aulas curtas, mas são aulas que vão direto ao ponto, aquilo que você precisa para mandar super bem nessa prova. Gente, para a gente poder resolver esse exercício aqui, a gente vai deparar com o seguinte. Primeira coisa, a gente precisa entender o que vem a ser aqui área e perímetro, tá? Então vamos lá. Gente, a área de uma figura, deixa eu girar aqui que a gente vai conseguir ver melhor. A área da figura corresponde à parte interna, essa região interna inteira aqui, ó, que a gente pode colorir, tá? Isso é a área de uma figura, é o que está fechado nessa região. Então, a nossa ideia quando a gente calcula a área de uma figura é verificar toda essa região interna desta figura. Importante. Como que a gente pode calcular essa área? Vai depender, basicamente, da figura que você tem. Essa primeira figura que nós temos aqui é uma figura cujo os seus lados são iguais, A e A. Uma figura cujos lados são iguais e tem arestas aí formando 90 graus, a gente chama essa figura de quadrado. A gente está acostumado com os quadrados, certo? Então, para a gente calcular a área de quadrado, a gente faz lado vezes lado. Como esses dois lados são exatamente iguais, a gente vai calcular essa área a partir do que, gente? Para a gente calcular essa área, a gente vai fazer A vezes A ao quadrado. Por isso que vem o termo quadrado aí para esse tipo de sistema, beleza? Para a gente poder aí lidar com essa situação, beleza? E quem é o perímetro? Deixa eu pegar um giz colorido aqui, gente. O perímetro desse cara é a parte externa à figura, a parede, certo? É essa parede. E quando eu quero verificar essa parede aqui, o que eu faço? Eu vou analisar o tamanho dela e vou somando esses valores. Então, por exemplo, o perímetro de um quadrado é A mais A mais A mais A, certo? Como a gente está somando 4 lados iguais, a gente pode falar que o perímetro é 4 vezes o lado, 4 vezes A, certo? Você vai ver no seu livro que às vezes ele vai colocar L ao quadrado e o perímetro igual a 4L, para falar que é lado. É a mesma coisa, tá? A gente só está trocando a letra, mas é exatamente a mesma classificação. Tranquilo? Então, esse cara aqui, quadrado. De novo, área de quadrado, lado ao quadrado. Perímetro de quadrado, 4 vezes o valor do lado. É só ir somando lado, mais lado, mais lado, mais lado, que é o cercado em volta. Beleza? A próxima figura, a gente tem um retângulo. Por que a gente chama de retângulo? Porque continua mantendo os seus 90 graus nos vértices aqui. Porém, gente, nós temos lados diferentes, certo? São dois pares de lados com valor, dois pares de lados com outro valor. Isso forma um retângulo. Como nós podemos calcular a área de um retângulo? Fácil. Base vezes altura, certo? Ou o lado maior vezes o lado menor. Chamei o lado maior aqui de B, o lado menor de A. Então, a gente vai fazer o quê? A área é A vezes B. Tranquilo, certo? Já o perímetro, a gente vai fazer A mais A, são 2 As. B mais B, são 2 Bs. Lembra? Essa figura é formada por 4 lados, senhores. Então, você precisa somar esses 4 lados. Se você tem lados iguais, você já pode juntá-los e fazer 2 vezes esse lado. Se não, você faz A mais B mais B. Não tem problema, tá? O importante é que você lembre que perímetro é a soma dos lados de uma figura. Área
nesses dois casos, foi o produto dos lados, tá? Unidade de medida de área, gente. Normalmente, o seu exercício vai vir com unidade de medida de área, metros quadrados. Pode aparecer centímetros, pode aparecer quilômetros, mas sempre ao quadrado. Tem esse quadradinho em cima, a gente está falando de área. Perímetro é dado em metro, centímetro, quilômetro. Aí já não tem esse elemento quadrático no cálculo de perímetro. Então, nós temos duas figuras até agora. A área de um quadrado, perímetro de um quadrado. A área de um retângulo, perímetro de um retângulo. Tem uma terceira figura que eu quero trabalhar com você hoje, que é o... Quem é essa figura? Chamado de trapézio. Verifica que o trapézio ele tem as duas bases igual a gente tem no retângulo, só que uma maior e a outra é menor. E aí, as laterais dele formam uma diagonal. E aí, como que a gente calcula a área dessa figura, gente? Tem que saber calcular a área desse cara aqui, tá? Para calcular essa área, você vai calcular a base maior, valor da base maior, marca lá. Base menor, valor da base menor, marca lá. Soma esses dois caras. Então, eu vou somar base maior mais a base menor. Depois que eu fiz a soma, eu vou multiplicar pela altura. A altura, eu vou pegar o vértice oposto dessa reta, formando 90 graus aqui, ó, e vou calcular o valor dessa altura, certo? E vou dividir por 2, porque esses caras aqui vão efetuar esse corte aí, que vai ser só metade desse sistema. Logo, a área vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Já o perímetro, senhores, para a gente calcular o perímetro, a gente vai precisar da base maior, que normalmente a gente tem, da base menor, que normalmente a gente tem. Porém, a gente normalmente não vai ter essa diagonal. Pode ser que a gente tenha altura, mas essa diagonal a gente não tem. Como você faz? Pitágoras, né? Para descobrir o valor desse cara aqui, você vai fazer assim, ó, c ao quadrado é igual a esse trechinho aqui que a gente chama de x ao quadrado mais h ao quadrado. Mas, professor, como que eu acho x? X é a base maior menos a base menor, tá? Então fica um pouco mais complexo aí na hora de calcular o perímetro, né, de um trapézio, porque a gente vai ter que se deparar aí com essas equações extras, tá? Primeiro descobrir qual é o valor dessa diagonal para, a partir disso, somar cada um desses lados. Claro que se você já tiver o cálculo desse sistema, ótimo, é só somar esses elementos, tá? Gente, e triângulo? Eu coloquei um triângulo retângulo, que é o que mais vai aparecer para você, mas pode ser triângulos quaisquer. Primeiro, como que eu calculo o perímetro de qualquer triângulo? É só somar o valor dos lados, tá? Um triângulo provavelmente ele vai ter 3 lados diferentes. Então, para você somar, né, fazer o perímetro, você vai somar cada um desses lados. A mais B mais C. Já a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Gente, base vezes altura dividido por 2. No triângulo retângulo, a altura já é a diagonal, já é um dos lados do triângulo. Em outros triângulos, a gente vai ter maneiras diferentes de calcular. Então, na próxima aula, a gente vai falar de outros tipos de área. Importante. E, por fim, senhores, aqui a área de uma circunferência. A área da circunferência é medida pelo... Primeira coisa que você tem que saber é o raio da circunferência. É a distância do centro da circunferência até a sua aresta aqui, até a sua beira aqui, certo? Então, quando a gente faz essa distância, a gente tem o raio. Normalmente, o exercício ele vai dar o diâmetro, que é a distância de aresta a aresta, certo? E aí, gente, como que a gente faz? A gente pega só metadinha, porque a gente vai fazer do centro até aquele ponto lá da circunferência, certo? E aí, como que a gente calcula esse valor? A área vai ser π, π é um número, 3,14 ou 13. Olha sempre no exercício o valor que ele está atribuindo para π. Substitui. Vezes o raio elevado ao quadrado, que o raio vai ser dado aqui. Beleza? E o perímetro? Perímetro dessa circunferência, que é o valor desse tamanho aqui, que a gente chama de comprimento de circunferência, é dado por 2 vezes π vezes o raio, certo? Então, pessoal, basicamente, o que eu estou trazendo para você é relembrando para você o que é área e o que é perímetro e te falando como calcula a área de um quadrado, a área de um retângulo, a área de um trapézio
a área de um triângulo retângulo e a área de um círculo, de uma circunferência. Beleza? Área de quadrado, lado ao quadrado. Perímetro de quadrado, 4 vezes o valor do lado. Área de retângulo, base vezes altura. Perímetro do retângulo, 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura. Show! Área do trapézio, base maior mais base menor, soma primeiro, multiplicado pela altura dividido por 2. Perímetro, base maior mais base menor mais 2 vezes as diagonais. Como calcula essas diagonais? Tem que fazer Pitágoras, tá? Área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Perímetro, soma de todos os lados. Área de circunferência, πr ao quadrado. Raio é a distância do centro até a aresta. Π é um número que vai ser dado para você, é uma constante, normalmente 3,14 ou 3 vezes exercício simplificado. E o perímetro da circunferência, que é 2π vezes o raio. Beleza? Lembrando que a unidade de medida de áreas sempre vai ter esse quadradinho em cima, então ou é centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, quilômetro quadrado. E perímetro vai ser sempre a unidade base do sistema. Beleza? Gente, vamos fazer o primeiro exercício aqui. Eu quero que você veja comigo como que a gente pode resolver problemas relacionados a esse tipo de modelo aí. Beleza? E esse aí é o nosso primeiro exercício, galera. Esse exercício ele diz o seguinte, saca só. Ele fala pra gente, ó, uma região retangular foi totalmente cercada por tela. A figura mostra as medidas dos lados, né, dessa região, né, dos lados em metros dessa região. Então, x e x mais 4. Se para cercar totalmente essa região foram utilizados 48 metros de tela, a medida do lado maior é igual a quanto, gente? Certo? Ele falou pra gente que a gente tem um retângulo. Então, vamos calcular essa relação de retângulo aqui com você. Ele falou que aqui era x mais 4 e aqui era x. E ele falou, vou voltar lá no exercício e vamos dar uma olhada certinho. E ele falou que se para cercar totalmente a região foram utilizados 48 metros de tela, 48 metros de tela, qual é o valor do lado maior? Então, pessoal, olha só. Se ele falou que é 48 metros de tela, eu só estou cercando. Falou em cercar algo, a gente está falando de perímetro. Perímetro de um retângulo, perímetro. A gente vai fazer o cálculo do seguinte, perímetro. É 2 vezes o lado de cá, mais 2 vezes esse outro lado, que é x mais 4. Vou colocar entre parênteses aqui, porque são 2 vezes o lado todo. Tem uma expressão, põe entre parênteses. Beleza? E aí a gente vai falar que isso daqui tem que dar 48 metros. E assim a gente montou a expressão matemática para resolver esse tipo de problema. Só trabalhar essa equação. 2x mais 2x, faz distributivo aqui, ó. 2x e 2 vezes 4, que dá 8. É igual a 48. Feito? Feito, cara. E agora? Junta esses x aqui, ó. 2x mais 2x dá 4x, que é igual. Eu vou passar esse 8 que está positivo, vou passar para o outro lado. Ele fica negativo. Vai ficar 48 menos 8. 4x, gente, vai dar 40. Beleza? 4x é igual a 40. Quanto que é x, então? X é 40 dividido por 4. Quanto que dá 40 dividido por 4? 10. Show, acertou. 10. Só que toma muito cuidado. Ele pediu a medida do lado maior. Ele não pediu só x. Ele quer o lado maior. E o lado maior é x mais 4. Então, esse lado maior que ele pediu tem 10 mais 4. Ele tem 14 metros. Beleza? Então, você tem que observar bem qual é a pergunta para não criar aí nenhum tipo de confusão na hora de fazer o problema, na hora de resolver o problema em questão. Gente, beleza? Fica a dica aí para você como resolver esse tipo de exercício. Pessoal, exercício de número 2 aí para você.
ele diz o seguinte, saca só. Um terreno retangular ABCD, com 12 metros de comprimento, teve 2/5 de sua área total, certo? Reservada para um canteiro de hortaliças, conforme mostra a figura, onde as medidas estão indicadas. Vamos ver, gente, o que ele pede para a gente fazer, então. Ele fala assim, sabendo que a área do canteiro de hortaliças é 24 metros quadrados, ele deu uma informação importante aí, 24 metros quadrados, então a medida do lado do terreno indicado na figura é quanto? Então, volta para mim aqui, cara, volta para a tela aqui, para a gente poder trocar essa ideia. Quanto é essa medida de lado? É isso que ele está perguntando. Então, ó, recapitulando com você. Ele disse que tem um canteiro, né, que mede 2/5 da área total. Esse é o canteiro, chama de C. Canteiro é 2/5 da área total. E ele disse que o terreno é X por 12. Mas ele disse que esse cara aqui, que é a nossa área de canteiro, vale 24 metros quadrados. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso tentar descobrir quanto que é a área total. Eu vou substituir o canteiro aqui por 24 metros quadrados, 2/5 vezes a área total. E aí eu vou descobrir essa área total contigo. 5 passa multiplicando. Isso aqui vai dar 5 vezes 24. E o 2 aqui, ó, vou passar dividindo. 2. Quanto que é 5 vezes 24? 120. Dividido por 2, isso aqui vai dar 60. Então, gente, a área desse terreno é de 60 metros quadrados. Vou marcar aqui, ó, área do terreno, 60 metros quadrados. O que falta, meu querido, para que você resolva de vez esse exercício? Falta a gente achar o valor de x. Como que a gente mede a área de um retângulo? É a base vezes a altura, certo? Eu já sei que a área desse retângulo é 60. Eu já sei que essa área é 60. Então, eu só preciso descobrir o valor de x. Você já sabe como você vai fazer, né? Você vai passar o 12 dividindo. E aí você vai ter o valor. X vai ser 60 dividido por 12. E 60 dividido por 12 dá 5. Então, significa que esse x aqui vale 5 metros quadrados. Tranquilo? Então, é bem fácil de resolver. Então, o que você precisa para trabalhar exercícios que envolvam aí o cálculo de área, gente? Para você calcular áreas de figuras planas, você precisa conhecer as equações dessas áreas e interpretar bem os exercícios. A partir daí, você consegue resolver qualquer problema relacionado a esse tipo de sistema. Beleza? Gente, espero que você tenha gostado, curtido. Essa foi a aula de número 1. Tem mais aulas para vocês. A gente volta amanhã com mais uma aula para você de matemática. Aulas mais curtas, mas direto ao ponto para você. Deixa o like, porque todo dia às 20 horas a gente chega aí com uma aula nova para você. Valeu, galera! Até amanhã! Tchau!